Expandir horizontes, buscar novas experiências profissionais e, principalmente, praticar o amor ao próximo. Um aluno do terceiro ano de odontologia da Unisanta trocou as férias de janeiro por uma missão voluntária na África. Eu quero ir na mala. Me leva para Mano Maurício, quero ir na mala. Não quero ir na mala no Brasil. A ideia da ação voluntária na África começou em novembro, quando Lucas conheceu o projeto Lume pesquisando na internet. Depois disso, como num passe de mágica, tudo foi acontecendo. Dia 11 de janeiro, o estudante saiu de Santos e embarcou para a viagem internacional. Uma experiência inédita para o jovem. O destino? Angola. De início eu não tinha dinheiro, eu não sabia como que eu ia fazer para ir para essa viagem. Entreguei totalmente nas mãos de Deus. E para uma alegria muito grande para mim, eu fui contratada pela universidade para trabalhar no setor de radiologia, porque eu já tinha feito o técnico antes, né? Então já tinha uma formação. E comecei a trabalhar na universidade, no setor de imagem. E através desse salário que eu recebi da própria universidade, eu consegui arcar com os custos da viagem, que era a passagem, e consegui para a viagem, consegui para essa missão. O projeto contou com outros 21 voluntários de diversas partes do país. Lucas foi o único do litoral de São Paulo, o mais jovem entre os 3 futuros dentistas escolhidos para atender do outro lado do mundo. O projeto ele não era limitado, era aberto para todas as pessoas, para todo tipo de classe, né? Então nós atendíamos desde bebê até idosos. E era uma área multifatorial, né? Tinha vários profissionais de várias áreas, enfermagem, tinha profissionais da engenharia, fonoaudiologia, tinha profissionais de várias áreas, biomedicina. Então era uma equipe que trabalhava em conjunto para um melhor resultado daquela pessoa, daquele paciente, né? A equipe atendia em média 40 pacientes por dia. Histórias impressionantes que vão ficar para sempre na memória. Ela tinha aproximadamente 35 anos, foi um caso assim bem marcante que nós pegamos. Ela estava com um caso muito agravado, assim, muito grave mesmo de pus, e desde 2015, então muito grave. Então nós fizemos toda a orientação, fizemos as devidas medicações sistêmicas que ela deveria fazer e fizemos o procedimento. Assim, uma semana nós já começamos a ver o resultado. O inchaço diminuir, aquele cheiro que estava também já começou a diminuir, as fístulas, né, que estavam drenando o pus já parava. Então, assim, foi muito gratificante para toda a equipe. 21 dias que mudaram completamente a vida do Lucas. E não foram só experiências profissionais, mas também como pessoa. Lucas, fala pra gente qual a diferença do Lucas de antes pro de agora. Bom, antes de levar meu conhecimento em odontologia, eu pude levar para aquelas pessoas amor, que é o que elas mais necessitam, né? Voltou um Lucas totalmente diferente. Um Lucas que parou de reclamar das coisas, um Lucas que dá mais sentido à vida para as coisas que realmente têm sentido, né? Essa é a nossa missão de vida e eu tenho certeza que essa foi a primeira de muitas. Então é isso que eu quero fazer da minha vida, agora me formando, quero participar de outras missões e levar ainda mais amor para aquelas pessoas que mais necessitam. O posto volante de vacinação contra a febre amarela voltou a funcionar hoje no centro de Santos. O atendimento itinerante se repete nesta sexta-feira na Praça Mauá, das 11 da manhã às 2 da tarde. Na semana passada, foram imunizadas cerca de 3.600 pessoas, em 2 dias neste posto volante. No sábado, doses vão ser aplicadas em hipermercados da cidade, na Avenida Ana Costa 318 e na Rua Alexandre Martins, número 80. A campanha de vacinação contra a febre amarela continua nas 22 policlínicas de Santos, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde. Ex-ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma Rousseff, Carlos Gabas, visitou hoje os estúdios da Santa Cecília TV e conversou com o repórter Fabiano Roma. O tema, claro, foi a recém-abortada reforma da Previdência. A gente recebe aqui o ex-ministro Carlos Gaba, que foi ministro da Previdência durante 2 mandatos, governo Lula e governo Dilma.
é servidor de carreira e estava me contando que trabalhou com Previdência a vida inteira, não é isso, ministro? Eu fui bancário 2 anos e nesses 2 anos eu pagava benefícios da Previdência Social. Então, ou seja... Então, podemos dizer que há 34 anos trabalhando com Previdência Social. Isso. Bom, e a pergunta é óbvio que eu vou te perguntar de Previdência. A situação da reforma parou mesmo por conta desse cenário político, de intervenção? Não se fala mais nisso? Como é que o senhor analisa esse cenário? Olha, Fabiano, parou não por conta desse cenário, parou porque o governo não conseguiu votos suficientes para aprovar. Ele já queria ter aprovado no ano passado, é um compromisso dele com o mercado financeiro e ele queria transformar de fato um direito que é social, um direito da sociedade, um direito dos trabalhadores, em produto para ser vendido no mercado. Ele não conseguiu, graças a Deus, graças à resistência da sociedade, dos movimentos organizados, dos partidos de esquerda. A gente conseguiu, por hora, enterrar a reforma, mas é preciso ficar atento. Esse por hora, na sua avaliação, quanto tempo vai demorar? Quantas horas serão? Nós não sabemos. A intervenção... É possível ressuscitar isso? É claro que é. A intervenção no Rio, ela impede que seja votada qualquer PEC. Então, hoje, sob intervenção, você não pode votar PEC. Eu estou brincando que o Rodrigo Maia, eu estou chamando de Tim Maia, precisava de um me dê motivo. E ele conseguiu um motivo para engavetar por hora a reforma da Previdência. Bom, pelo seu discurso a gente percebe que a sua avaliação dessa reforma não é lá tão boa. O senhor acredita que ela é realmente necessária? Precisa de uma reforma? E, se necessário, nesses moldes ou em outros moldes? Isso, na verdade, não é que minha avaliação não é tão boa, minha avaliação é crítica à reforma. Nós não precisamos de uma reforma que retire direitos. O que nós precisamos de reforma? Precisamos. O Brasil precisa reorganizar o modelo de financiamento da Seguridade Social. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu fui bancário, como eu te disse. Na década de 80, nós tínhamos o exército de bancários. A principal fonte de financiamento da Previdência é folha de salários. Então, os bancos substituíram gente por tecnologia. Hoje não tem 20% daquele contingente. Reduziu, aqui uma conta rasa, em 80% a arrecadação sobre folha de salário para os bancos. A pergunta é, reduziu 80% o lucro dos bancos? O faturamento? Claro que não. Então nós precisamos fazer uma discussão seguinte, precisa migrar a fonte de financiamento principal de folha de salários para faturamento e lucro. Os países mais avançados já fizeram isso. Eu fui estudar Seguridade Social no mundo todo, eu fiz pós-graduação para estudar como que os países enfrentaram a transição demográfica e a transformação no mundo do trabalho, que está acontecendo, ele é dinâmico. A Previdência precisa acompanhar isso. Então nós temos que fazer uma discussão muito ampla com toda a sociedade, com os empregadores, com os patrões, com os trabalhadores, com os aposentados, que é o que a gente vinha propondo. A Previdência é tão complexa que ninguém pode mudar sem debate. É o caminho mais difícil? Mas é preciso debater com a sociedade qual o modelo que é justo, com quantos anos se aposenta, qual que é a pensão, qual o trabalhador que alcança. Porque a proposta que o governo colocou, você falou que eu sou crítico, eu sou absolutamente crítico. Por quê? Porque ela de um lado tira direito e de outro perdoa a dívida de grandes devedores. Ora, é injusto com a sociedade, é injusto com o empresário que paga em dia as suas contribuições. Eu não posso exigir o sacrifício de uma parte da sociedade, que é o trabalhador, e de um outro lado perdoar aquele empresário que não pagou as suas contribuições. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é rediscutir a nossa base de financiamento. Tem que fazer uma reforma fiscal. Eu preciso da justiça social, justiça previdenciária nas contribuições. Eu preciso tirar a carga que tem do empresário que emprega muita gente e transferir essa carga para quem emprega pouca gente e tem um lucro alto. Eu vou dar um exemplo aqui, grosseiro, tá? Uber. Sim. Não tem nenhum empregado, tem um alto faturamento. E as empresas que empregam um monte de gente continuam custeando a Previdência. Nós precisamos fazer esse debate com os empresários. A balança está pendendo para um lado só. Está pendendo para o lado que mais emprega a gente. Então, sim, o Brasil, de fato, Fabiano, não precisa de uma reforma que tira direitos. Hoje, o Brasil precisa de retomar o crescimento. O Brasil precisa de emprego, carteira assinada, inclusão social e distribuição de renda. Sim. Qualquer país civilizado, ele não pode abrir mão de ter um sistema que protege a sociedade. Quando tem idoso, quando tem doente, quando tem gestante, quando tem deficiente. Isso é natural de qualquer processo civilizatório. No Brasil, nós estamos caminhando para a barbárie. Ou seja, quem tem paga, quem não tem fica na rua da amargura. Não é esse modelo que nós precisamos para o Brasil. Muito bem. Ministro, eu agradeço muito a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todo o sistema que nos recebe aqui com todo respeito e todo carinho. Irineu? O governo recebeu o último aval para colocar em prática o decreto de intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Veja agora no Brasil em 1 minuto.
O Senado aprovou por 55 votos a 13 e uma abstenção o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Rio. Segundo o decreto também aprovado na Câmara Federal, a medida segue até 31 de dezembro deste ano. O presidente Michel Temer decidiu adiar a escolha do novo ministro do Trabalho para o fim de março. O secretário executivo da pasta, Elton Iomura, que é filiado ao PTB, permanece como ministro interino. O ministério está sem titular desde dezembro, quando Ronaldo Nogueira deixou o cargo. O empresário Wesley Batista, um dos donos da JIF, deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Ele e o irmão Joesley tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares pelo STF. Mas Joesley segue detido porque há um segundo mandado de prisão contra ele. Vamos falar agora da Operação Subida 2x8, que foi parar na Justiça. O Ministério Público Estadual instaurou inquérito para investigar o esquema implantado pela Ecovias no sistema Anchieta Imigrantes. Foi depois de uma representação do PROCON de Santos. Sobre esse assunto, eu converso com o coordenador do órgão, Rafael Quaresma. Rafael, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Qual é o teor dessa representação que foi enviada ao Ministério Público, Rafael? Na verdade, compartilhar as informações que recebemos quando participamos da audiência pública ocorrida na Câmara de Santos em outubro do ano passado, questionando não apenas a implantação da Operação Subida, Operação Descida, a forma de instalação para o comboio, mas também e principalmente a manutenção da cobrança de pedágio, do valor do pedágio, quando implantadas essas operações. O PROCON Santos entende que quando o consumidor, que é usuário do sistema Anchieta Imigrantes, não tem à sua disposição uma das pistas da Imigrantes para descer ao litoral, isso impacta diretamente na qualidade do serviço que é ofertado e prestado pela concessionária, de tal modo que esse impacto também precisa refletir no valor do pedágio. Então, quando implantada a Operação Subida, o valor de R$ 25,60 deveria sofrer uma redução para que fosse condizente e compatível com a descida pela pista da Anchieta. Essa é a fundamentação principal e que foi levada ao Ministério Público, que instaurou um inquérito civil para apurar justamente a viabilidade disso. Esse é um questionamento importante, eu até estava comentando com você, eu acho injusto, absolutamente injusto, o motorista utilizar a Anchieta e pagar o mesmo valor como se descesse pela Imigrantes. Mas, na verdade, acho que o questionamento maior ainda é por que utilizar a Anchieta se a gente tem a Imigrantes, não é? É, exatamente. Veja, muito se discute, né, e se sustenta em relação à utilização das pistas, porque fazem parte de um sistema, de uma forma, então, geral. Agora, nós sabemos também de outros sistemas em rodovias existentes no próprio estado, como é o caso da Anhanguera Bandeirantes, e o telespectador percebe que nunca se implantou as duas rodovias, né, da Bandeirantes, as duas vias da Bandeirantes, ou para o interior ou para a capital e vice-versa na Anhanguera. Então, embora também seja um sistema, não há essa impossibilidade ou essa limitação. O que se faz aqui? Agora, se por um lado há justificativa técnica, como sustentam Artesp, Ecovias, em relação ao impacto disso no volume de tráfego e consequente reflexo nos municípios da Baixada, que pelo menos se abra mão de alguma coisa e, obviamente, se diminua o valor do pedágio. Porque, como a gente falou, é diferente eu poder descer pela Imigrantes e escolher a Anchieta, outra coisa é eu ser obrigado a descer pela Anchieta e ainda pagar o valor do pedágio. Opção, né? É claro, e que leva em consideração, Irineu, todo o custo para a implantação da segunda pista. Então, nesse momento em que a segunda pista ou a outra pista da Imigrantes não está disponível, o valor do pedágio precisa ser imediatamente alterado nestas praças. Bom, nós também conversamos com o presidente da Comissão Especial de Vereadores que trata do assunto em Santos. Bruno Orlandi falou dos prejuízos aos motoristas da região. Eles ficam reféns de uma única pista para descida, esteja ela com acidente, com neblina, com todo tipo de intempéries a que estamos sujeitos. Quando isso acontece, se há, por exemplo, um acidente, para a Anchieta inteira. Quando você tem a Operação 2x8, os carros são obrigados a descer com ônibus, com caminhões, e isso prejudica a fluidez do trânsito, bem como aumenta o risco de acidentes. Qual que é a proposta da comissão?
na Câmara? A nossa ideia é que eles possam minimizar o quanto antes essa operação 2x8, colocando a 6x4 ou eventualmente até a 5x5, garantindo ao morador de Baixada Santista e de Santos o mesmo direito que aqueles que vêm nos visitar e, se não for possível, que minimizem o quanto antes, para que a gente possa ter uma solução a curto prazo desse problema que há tanto tempo assola a nossa cidade. Quaresma, eu imagino todos esses questionamentos que nós temos, que as pessoas têm, foram encaminhados para a Ecovias. A empresa respondeu a esses questionamentos? Exatamente. Por isso envolvemos o Ministério Público, porque parte do questionamento foi resolvido e respondido e parte do questionamento não. Como, por exemplo, a quantidade, o fluxo de veículos que passam pela praça de pedágio quando da implantação da operação subida, por exemplo. Porque isso é importante para a gente mensurar qual seria o volume de arrecadação e, portanto, o impacto na receita em relação a Ecovias. E isso é importante, Irineu, porque às vezes se trava uma batalha ou se discute em relação a esse ponto, e sob o aspecto econômico-financeiro, isso seria o mais fácil de resolver. Por quê? Porque a gente sabe também que não haveria mudança para ônibus e caminhões, na medida em que ônibus e caminhões sofrem de uma outra restrição, que não a questão da operação 2x8, por exemplo, implantada, e ficaria distrita a quantidade de veículos. Ora, isso era importante para nós mensurarmos de quanto estávamos falando. E a partir do momento que a empresa também nos nega esta informação, nós não tivemos outra alternativa senão compartilhar deste expediente com o Ministério Público Estadual, que por sua vez não está apurando apenas isso, é importante dizer, apura a segurança, o funcionamento do sistema, o inquérito civil é mais abrangente e vai obviamente aprofundar e investigar a possibilidade e a viabilidade da implantação do desconto no pedágio quando utilizada a operação 2x8. A alegação da Ecovias para implantar o sistema é esse, para diminuir o impacto nas cidades da região? Impacto em que sentido? Segundo a Ecovias, há várias argumentações. Uma delas é de que o impacto refletiria nas áreas do município. Então, se não houvesse a implantação das duas pistas da Imigrantes, o tráfego e o trânsito seria tamanho que excederia a área de concessão da Ecovias e, portanto, refletiria na malha viária dos municípios, Santos, São Vicente e por aí afora. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que a Ecovias também pondera, é de que estas operações contam com o aval tanto da Polícia Rodoviária quanto da Artesp e que há uma limitação de cunho administrativo. Como envolve concessão, as regras do contrato de concessão não permitiriam isso. Nós não questionamos esse ponto. O que nós dizemos é justamente que entre a Ecovias e o Estado há uma vinculação e um tipo de relação jurídica estabelecida, mas não podemos esquecer que entre a Ecovias e aquele que utiliza o sistema há uma nítida relação de consumo e esta, sim, indiscutivelmente, precisa observar e respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E não há nada mais cristalino no Código do que permitir que se conceda um desconto proporcional à qualidade ou ao déficit do serviço quando ele é prestado de forma diferenciada. Agora, também é que se pensar o seguinte, e quando não existia a estrada, a Imigrantes? Ou nas estradas, por exemplo, que são limitadas por si só, como, por exemplo, o Litoral Norte. Todo mundo sabe que vai enfrentar congestionamento. Quer dizer, você implanta um sistema que acaba prejudicando muito mais do que, na realidade, diminuindo os impactos, na verdade. E que se talvez a gente fosse aprofundar e levar isso mais a fundo, não é? Inclusive com um retrospecto histórico, quando da elaboração da segunda pista, justamente a ideia era permitir que houvesse essa utilização da nova pista descendente. Por quê? Porque já se utilizava a pista ascendente ou a pista norte da Imigrantes naquelas ocasiões com a mudança da direção, não é? Então, em momentos específicos, a Imigrantes era utilizada antiga para subir, ora era utilizada para descer. Com a nova pista, a ideia era fazer com que uma delas, sempre, ainda que fosse antiga, estivesse direcionada para o litoral. E há mais um aspecto aqui, o vereador falou da operação 6x4, 5x5, mas até a 7x3 na pista antiga da Imigrantes seria viável, porque na pista antiga da Imigrantes não há limitação, não há impedimento quanto a outros veículos. Então, é isso que eu ia colocar. Poderia se colocar. Porque não se inverte, então, as pistas, exato, não é? Porque a alegação também é que a pista nova, vamos chamar assim, a mais recente, que é a de descida, né, que a gente conhece, tem limitações, porque caminhões e ônibus já não podem trafegar por essa pista. Exatamente. Por que então não se transfere para outra pista e essa fica para subir, por exemplo? Exato. Essa é mais uma variável, mais uma ponderação que deve ser analisada e considerada também pelos técnicos, não é? O que me parece importante, e esse é o ponto
de se compartilhar com o Ministério Público, de se trazer à baila o assunto, é que há uma insatisfação generalizada e muito grande por parte dos usuários do sistema, consumidores que não estão nada satisfeitos com a forma como esse serviço é prestado. Ora, a partir do momento que a empresa concessionária sabe dessa insatisfação, algo tem que ser feito. Então, que ela mude o discurso e não fique apenas dividindo a responsabilidade, dizendo que faz porque a agência reguladora autoriza, porque a Polícia Militar Rodoviária tem conhecimento, porque isso já não é mais suficiente. É importante que inovações e outras possibilidades sejam colocadas em prática para atender essa demanda que é recorrente dos usuários do sistema da Baixada Santista. Só para encerrar, Quaresma, caminhamos aí para uma ação civil pública? Eu acredito que, em última análise, esse seria o desfecho que certamente, eu aqui não posso falar, obviamente, pelo Ministério Público, mas que certamente não é também a intenção dos promotores diligentes que são de defesa do consumidor aqui em Santos com esse desiderato, com esse desfecho. O que se quer é permitir que um termo de ajustamento de conduta seja adotado, todas as autoridades sentem à mesa e façam esse acordo, porque é melhor para todo mundo, é mais barato, é mais rápido e já implicaria numa solução imediata. A gente sabe que a ação civil pública vai levar anos e anos, Irineu, e isso não dá uma resposta à altura e na velocidade que os consumidores precisam. Não é o que queremos, na verdade. De forma alguma. Rafael Quaresma, muito obrigado, viu, mais uma vez, e boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Portuguesa Santista empatou em 2-2 contra o líder Atibaia pela Série A3 em Indaiatuba. A Briosa ficou 2 vezes na frente, mas o time do interior igualou o placar nos minutos finais. As duas equipes somam 23 pontos, mas o Atibaia tem uma vitória a mais. O próximo jogo da Portuguesa Santista vai ser sábado contra a União Barbarense, também fora de casa, às 4 da tarde. A Orquestra Sinfônica de Santos se apresenta nesta quinta-feira na Igreja do Imbaré, em Santos. A entrada para o espetáculo é de graça. No programa, um dos compositores mais respeitados e famosos de todos os tempos. A Sinfônica de Santos ensaia a terceira sinfonia de Beethoven, chamada Heróica. É a preparação para mais um espetáculo. Dessa vez, vai ser na Igreja do Imbaré, em Santos. A carreira do Beethoven é dividida normalmente pelos historiadores em 3 pontos, em 3 períodos específicos da produção. E a terceira sinfonia que marca a segunda fase de composição do Beethoven, quando ele abandona o período clássico, a forma clássica da primeira e da segunda sinfonia. Ele faz uma sinfonia muito mais longa. Essa sinfonia é mais longa do que as 2 primeiras juntas. Assistir a uma apresentação de música clássica é emocionante. E se você gosta, mas não conhece muita coisa, não perca a oportunidade, porque durante os espetáculos da Sinfônica de Santos, sempre tem uma aulinha explicando o que vai acontecer. A gente faz normalmente uma contextualização, tanto do período histórico, como falei um pouco aqui da importância dessa sinfonia na história do desenvolvimento da música ocidental, mas a gente também dá uma explicada um pouco da linguagem, fala um pouquinho de música de uma maneira simples, mas para que as pessoas possam entender e direcionar um pouco a audição, saber o que vai ouvir dali e quais são os elementos em que ela tem que prestar atenção para poder aproveitar de verdade o discurso musical que ele escreve, né? A apresentação começa às 8 da noite. A igreja fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 32, no Imbaré, em Santos. Quer ver sua reclamação aqui no Caderno Regional? Então mande um vídeo com nome, cidade e imagens do problema para o nosso WhatsApp. 991517719. Repetindo, 991517719. Vale lembrar que o vídeo deve ser filmado com o celular na posição horizontal. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.